Isso, fique em pé um instantinho, reverência à palavra de Deus. Nós estamos iniciando, irmãos, esta semana, nesta campanha. Ele colocou ali o versículo, pode deixar assim mesmo, o versículo, depois eu falo sobre a campanha. E vamos ler então, irmãos, capítulo 7 de João, versículo 37 ao 39, diz assim a palavra de Deus: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, meus irmãos? Até aí, vamos orar um instante. Pai amado, Deus bendito, nós, Senhor, carecemos, necessitamos da revelação da Tua Palavra ao nosso coração, e o Senhor sabe, Deus, o que acontece em cada um de nós, Senhor. Cada sentimento, Senhor, que nós temos, e pelas batalhas e dificuldades que nós passamos cada dia da nossa vida. Mas, Deus amado, nós sabemos que o Senhor tem um propósito com cada um de nós, e o Senhor nos aparelhou, Senhor, para vencermos todas elas, para sermos revestidos, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, e, Senhor, com a autoridade que o Senhor nos confere, Senhor, realizar a Tua obra, Pai, repreender todo o mal e recebermos, Senhor, aquilo que é a essência poderosa do Senhor em nossas vidas, o derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, que nesta noite, Senhor, possamos nos encher desta presença, Senhor, e sairmos daqui, Senhor, renovados, cheios de poder do Espírito Santo, Pai, para transformarmos a nossa vida, mas não somente a nossa, mas daqueles que estão à nossa volta, que necessitam, Senhor, de uma palavra, que necessitam, Senhor, de uma mão estendida, para que o Teu nome seja, Deus, engrandecido e glorificado. Nós entregamos a direção ao Senhor nesta hora, ao Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então, nós vamos falar aqui, Jesus, a fonte de água viva. Irmãos, a gente vem sempre orando, olhando, tudo que está acontecendo, buscando do Espírito Santo de Deus. Eu já estava há uns 30 dias, mais ou menos, já trabalhando, orando, e eu estava falando ali para a irmã que nesse final de semana eu fiquei domingo inteiro dedicado a Deus, a oração, a palavra de Deus, estudando, preparando uma mensagem, falando com o Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, nós não conseguimos fazer nada sem isto. Na verdade, se você quer ter uma firmeza na sua vida, se você quer ter uma autoridade na sua vida, se você quer ter uma vida abundante, é necessário que o nosso coração esteja ligado ao coração de Deus, e que o Espírito Santo tenha a liberdade para realizar aquilo que é necessário na nossa vida e através da nossa vida. E eu vejo, irmãos, como a nossa volta hoje, irmãos, como tem acontecido coisas, e não é só lá, nas ovelhinhas, irmãos, em todos os níveis eclesiásticos, civis, militares, há um choque, irmãos, de entendimento, de direção, porque falta exatamente, irmãos, a direção daquele que é o Senhor de todas as coisas, para a qual nós somos chamados a sermos seus filhos, a sermos aqueles que irão agradar a Deus e declarar como Ele sendo o único e Senhor da nossa vida. E eu vejo, irmãos, que lá no tempo de Jesus, Jesus entrou bem num tempo onde os judeus ali, os israelitas, eles ainda não entendiam muito bem ainda qual era o processo
uma vida inteira. E ali, irmãos, no tempo de Jesus, existiam dois grupos ali, israelitas, da Judéia, os saduceus e os fariseus. Vocês já ouviram falar a respeito desses homens, e eles se classificavam, o saduceu, como aqueles conservadores, e os fariseus, irmãos, aqueles que os saduceus diziam que eles eram inovadores, e eles alteravam as coisas perigosamente, levando a um distanciamento daquilo que era o centro da vontade de Deus. Então veja, irmãos, que choque que existia entre eles, muitas discussões, e uma discussão em especial chamava atenção, e houve ali algum confronto na festa dos tabernáculos, e existia ali a cerimônia das águas, no Sucote chamado. Os saduceus queriam que as coisas ficassem exatamente como eram, e os fariseus queriam mudar tudo, inovar tudo. E os sacerdotes, irmão, nessa época, eles faziam um ritual especial desta festa das águas, junto à festa dos tabernáculos. Eles tiraram água do tanque de Siloé, e o sumo sacerdote, indo à frente, ele levava um jarro de ouro, com estas águas, cheio de água ao templo, e em seguida eles chegavam lá e jogavam estas águas sobre ali o altar, e faziam as orações. E quando os sacerdotes se aproximavam ali das portas das águas, irmãos, era um momento muito especial, era para ser um momento muito especial. O chofar era soprado, era tocado, em seguida eles cantavam salmos de louvor e ação de graças a Deus por tudo que Deus já tinha realizado para este povo, da sua prosperidade, da sua colheita, da sua criação daquela época. E os saduceus, então, eles resistiam a essas mudanças no Sucote. O conflito ainda se desenvolveu mais, irmãos, quando um dia o sacerdote ali dos saduceus, Alessander e Janeus, irritado com os fariseus, derramou a água em seus pés, ao invés de ofertá-la no altar, levantando os braços com afirmação solene, entregando a petição a Deus em nome das pessoas. E aí se criou ainda mais uma situação grave. Mas veja, irmãos, você vai entender o que nós estamos aqui falando em relação a isso, até nós chegarmos lá na parte espiritual. Quando esse sacerdote morreu, irmãos, a sua esposa Alessandra Salomé, ela fez um acordo com os fariseus, e ela fez um acordo com interesses pessoais. Ela queria continuar sendo ali a rainha da terra, e ela queria que o seu filho se tornasse o sacerdote daqueles homens. E nisso, feito o acordo, as orações farisaicas então foram estabelecidas firmemente, quer dizer, mudaram a direção, o centro de todas as coisas. E meus irmãos, o que nós vemos aqui que está misturado nesta condição? Era a política e o ritual. E nós vemos hoje, irmãos, a igreja ela está correndo um sério risco nisso. Muitas vezes a igreja, irmãos, está envolvida em rituais apenas, e muitas vezes, em alguns casos, a política está coordenando alguma situação, e estamos sendo distanciados da presença importante do Espírito Santo na nossa vida. Porque, irmãos, nós falamos há pouco ali com os pastores, que se nós não lutarmos por isso, nós não falarmos a respeito do Espírito Santo, que é aquele que Jesus, quando ele morreu e foi ao céu, disse: eu vos enviarei outro Consolador. Aleluia. E ele está aqui na terra, irmãos, o Espírito Santo está aqui na terra, e é ele quem está hoje coordenando a igreja, a vida das pessoas. E meus irmãos, se nós não entrarmos nessa presença, nessa intimidade com o Espírito Santo, a nossa vida espiritual, ela pode se tornar um ritual apenas, de virmos à casa de Deus, de participarmos de alguns rituais feitos na igreja,
de repente até por alguma influência queremos fazer alguma coisa, um trabalho, exercer algum cargo na igreja, usaremos de política. E meus irmãos, a distância ficará bem grande dessa questão espiritual. E nós vamos ver, irmãos, que nesta festa, no último dia, eles faziam 6 dias consecutivos esta caminhada lá, essa cerimônia de oração, e no 7º dia eles faziam 7 vezes repetidas. E diz esta palavra, irmãos, que nós acabamos de ler no livro de João, que quando eles estavam ali fazendo isso, no último dia, diz ali esta palavra, Jesus se levantou e ele clamou ali, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, Jesus estava falando algo para eles que eles não estavam entendendo, porque eles estavam fazendo ali apenas um ritual. Mas Jesus logo à frente ele está falando de algo que nós falamos aqui no início, tão importante, irmãos, tão transformador na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja, a qual Jesus dizia que o Espírito Santo viria, e aqueles que recebessem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, receberiam esse Espírito Santo em suas vidas, e diz Ele que rios de água viva fluiriam do seu ventre. Glória a Deus, aplauda Jesus. Meus irmãos, Jesus chama atenção para a verdadeira cerimônia da água, a cerimônia real. Ela é necessária para a nossa vida, porque ela vai nos dar vida abundante, ela vai nos dar uma vida verdadeira, uma vida transformada, uma vida, irmãos, que em nenhum momento, e eu não sei você em que fase que você está da sua vida, eu não sei em que parte que você está de enfrentamento na sua vida, e eu não sei que força que você está tendo para resistir, para lutar, e qual está sendo o seu pensamento de vida. Porque, meus irmãos, nenhum de nós vai escapar. Jesus falou na sua palavra, dizendo que neste mundo teríamos o quê? Festas, alegrias. Falei mais alto aí? Não. Ele disse que nós teríamos aflições, mas ele disse assim: olha, tenha bom ânimo, porque eu venci este mundo. Irmãos, e se nós cremos que esta palavra ela é verdadeira, então ela tem que se fazer verdadeira na nossa vida. Nós temos que crer, irmãos, em cada momento da nossa vida, em cada enfrentamento, em cada experiência, fazer com que o nosso coração se dobre diante de Deus e do Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na minha vida. Glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor é Senhor do meu coração, Senhor da minha vida. Jesus estava falando algo aqui, irmãos, ainda estava por vir, e já aconteceu para nós, irmãos. O Espírito Santo já está no nosso meio. Jesus está querendo, irmãos, ensinar a cada dia que nós precisamos nos encher desta água viva, desta água, irmãos, poderosa. Eu vejo, irmãos, a necessidade que hoje nós temos nisso, uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, de oração. Ela é uma igreja forte, irmãos. Ela é uma igreja que quebra barreiras. Ela é uma igreja que atrai vidas, que atrai salvação, que atrai cura, que atrai libertação, que ela faz os milagres, porque o poder do Espírito Santo está entronizado no meio da igreja. E nós temos falado aqui, irmãos, na terça-feira, falado com os obreiros, os pastores, que nós queremos contagiar, irmãos, a cada um dos irmãos que estão aqui junto conosco, a buscar isso, irmãos, de uma forma profunda, de uma forma realmente transformadora na sua vida, para que Deus possa mudar todas as questões em você e o seu coração, não ser um coração mais abatido, mas um coração renovado, um coração fortalecido, sabe, irmãos, daquele que quando você começa a ouvir alguém perto de você,
você começa a orar, porque o Espírito de Deus impele você com força, com poder. Irmãos, eu estava domingo, sentado aqui no culto, tinha uma menina do meu lado. E olha só, irmãos, quando eu olhei, eu vi que ela não estava bem. Eu perguntei: você está bem? E ela não me respondeu, e eu entendi que ela não estava bem. E eu tentei conversar um pouco com a mãe dela, e daí eu comecei a entrar num assunto com ela, e eu disse: olha, sabe uma coisa que eu preciso fazer, que eu não consigo resistir? É orar. Eu posso orar por você? E eu comecei a orar por ela ali, irmão, sentado do banco. Às vezes nós não precisamos estar aqui na frente, irmãos, ali no banco. Aí no banco onde você está, você olha para o lado e você vê a situação que o teu irmão está, a tua irmã está. Lá na tua casa, você olha na sua família, você vê como que a sua família está, o seu filho está, a sua esposa, o seu esposo, aquele que mora com você. E o que você vai fazer, irmãos? Só ficar olhando? Irmãos, nós não vamos conseguir parar quando o Espírito Santo estiver movendo o nosso coração com fogo, com poder. E eu orei por essa menina, irmãos, e daqui a pouco ela começou a conversar, a falar, a sorrir. E eu falei: o Espírito de Deus realizou já o milagre no coração dela, já transformou. É isso, irmãos, que o Espírito Santo está nos chamando a fazer, a mudar no nosso coração. Estamos aprisionados, irmãos. Quem sabe é um ritual, mas Deus nos quer, irmãos, ativos. Deus nos quer dinâmicos. Deus nos quer buscando a sua presença. Irmãos, você dobrar o seu joelho e começar a ter uma conversa franca com o Espírito Santo. Eu falei esses dias, estava dando um testemunho, irmãos, eu conversando com o Espírito Santo de Deus, e de repente Ele mesmo induziu uma conversa tão aberta, tão especial, irmãos, que eu me senti tão feliz, eu me senti tão transformado no meu coração, dizendo assim: às vezes nós fazemos a oração ali sequencialmente, falando das coisas, mas nós não ouvimos a voz de Deus, do Espírito Santo. Irmãos, em cada momento da nossa vida, eu dei um testemunho agora há pouco ali, os irmãos, ontem eu estava numa reunião, irmãos, de negócio, e você pode acreditar, meus amados, que a esposa da pessoa que estava conversando conosco, de repente entrou na sala e começou a profetizar uma palavra que transformou o ambiente, que nos levou a uma condição de uma conversa tão maravilhosa. E sabe como que terminou isso, irmãos? A palavra de Deus sendo aberta, lida, e nós todos ali envolvidos, de mão dadas, orando e agradecendo a Deus e profetizando a bênção de Deus sobre a vida de todos que ali estavam envolvidos. Meus irmãos, eu estou falando a você que neste tempo, irmãos, nós estamos sendo roubados. Nós estamos sendo roubados daquilo que Jesus conquistou na cruz. Você sabia disso? Nós estamos sendo roubados, sabe pelo quê? Pelas necessidades da vida. Nós estamos sendo roubados pelas preocupações excessivas que tomam o nosso coração, que ocupam a nossa mente, que nos fazem, irmãos, perder um tempo precioso que podíamos dedicar à vontade de Deus, a falar com Deus. Olha, meus irmãos, está roubando o sentido verdadeiro da vida. Sabe por que nós fomos criados? Você sabe para que nós fomos criados? Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar o seu nome. E sabe, irmãos, o que muitas pessoas estão achando hoje? Que elas nasceram para ser agradadas, que elas nasceram para ser abençoadas, que Deus está à disposição para realizar os desejos específicos de cada um de nós aqui na face da terra. Mas eu quero lembrar uma coisa, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, se quiser abrir comigo, no livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 24 até o 26, está escrito: Então disse Jesus, Mateus 16, capítulo 16,
versículo 24, se o Fábio tiver aí, quiser colocar para nós. Está aí o Fábio? Não está? Então tá bom. Diz então assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, é a cruz. Sabia que a cruz, difícil, irmãos, palavra, nós falamos hoje, dizer para você assim: meu amado, quanto tempo você pode dedicar a Deus? Qual é o esforço que nós podemos fazer para realizar algo que Deus tem através da nossa vida? Meus irmãos, nós estamos precisando de um tempo que a nossa vida tem, irmãos, uma luta determinada para deixarmos as coisas do mundo de lado e começarmos a nos aproximar das coisas de Deus em nossa vida. Você sabe que diferença que vai fazer, meu irmão? Muito grande, muito grande, eu sei disso. Irmãos, eu atendo pessoas, eu oro por pessoas, e sabe qual é a questão que mais interfere na vida das pessoas? É isso que nós estamos falando. São as necessidades, são as discussões, são as razões, são todas as outras coisas, menos, irmãos, se você perguntar assim: quanto que vocês leem a palavra de Deus na sua casa? Quanto que vocês oram lá na sua casa? Quanto que vocês intercedem por uma situação que está lá influenciando a sua família? Muitas vezes nós deixamos, não, deixa para os pastores. Irmãos, nós podemos ajudar na oração, nós podemos ajudar a interceder, mas sabe qual é o efeito que vai mais causar transformação na sua vida? Quando você tomar a sua cruz e começar a declarar: Senhor, eu não me entrego a nenhuma questão, a nenhuma circunstância, mas eu quero te servir até o fim da minha vida, não importa as lutas, não importa as batalhas, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, em resumo, esta frase de Jesus, ele indica fé nele, é a fonte divina que flui de fora, impactando a vida das pessoas e de um mundo através da manifestação do Espírito Santo. É isso, irmãos, que Jesus está esperando, que comece a fluir em nós, irmãos, esse poder do Espírito Santo, que quando você levanta a sua mão, os demônios vão cair, eles vão fugir, as coisas vão tomar outro rumo, a tua vida vai prosperar, porque Deus está presente ali, Ele vai abrir portas na sua vida, Ele vai realizar milagres na sua vida, e você vai começar a dar testemunho de tantas transformações que Ele vai realizar através da sua fé e da sua dedicação. Irmãos, nós precisamos identificar aquilo que está ruim, mas sabe em quem? Não é nos outros, irmãos, é dentro de nós, porque é fácil a gente achar o ruim nos outros, mas achar o ruim em nós, irmãos, para que haja uma transformação, uma mudança, é só o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso na nossa vida. E eu posso dar uma declaração para você aqui, para nós já estarmos encerrando. Sabe quem está dentro de você, meu amado? O que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. E sabe uma palavra que eu tenho declarado na minha vida, irmãos? Porque muitas vezes a gente tem algumas afrontas, no livro de
2 Timóteo, vamos ler aqui para a gente encerrar, capítulo 1, e o versículo 12, meus irmãos. Olha que declaração essa. Ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Repita comigo assim, ó: porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Meu amado, você sabe quem que está? Você pode declarar quem está governando a sua vida? É o Espírito Santo mesmo, irmãos, depois de tudo que nós falamos aqui. E eu quero, irmãos, nessa noite fazer algo muito especial, irmãos. Nós estamos vendo esta luta de pessoas que estão tirando a sua própria vida. E nós não estamos vendo só pessoas comuns, irmãos. Algum tempo atrás nós começamos a ouvir que pastores estavam tirando a sua própria vida. O que será que está acontecendo? Irmãos, muitas pessoas estão entrando em depressão, desistindo da vida. Quando você olha essas pessoas que moram na rua, elas desistiram de lutar, irmãos. Elas estão desistindo, por quê, irmãos? Porque eu digo para você, o Espírito Santo não está dentro do coração. Quando nós desistimos, irmãos, da nossa causa, é porque o Espírito Santo já não tem mais um lugar na nossa vida, que nós não estamos mais querendo que Ele realmente realize o milagre necessário em nós. E eu quero orar com você nessa noite. E eu sei que tem alguém que ainda não recebeu a Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que gostaria nesta noite de dizer que Jesus entre no seu coração para transformar a sua vida? Tenha coragem. E eu quero convidar você, meu amado, que já recebeu Jesus, mas você acha que ainda você não chegou no ponto de estar nessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a estarmos juntos aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não tem experiências ainda espirituais e você gostaria, venha, meu amado. Em nome, quero convidar os pastores a estar aqui conosco.